Ao vivo. Boa tarde. Reinaldo Scheibe, presidente da Abrange. Primeiro, eu queria agradecer aos nossos convidados, a doutora Daniela Andrade, Bernardo, sócio da Machado Nunes, o Rogério Periardi, consultor trabalhista e gerente da UHG, no Grupo Amil, a Rose Gabi, diretora de recursos humanos da Odontoprev, uma empresa com grande experiência na área da saúde, porque tem gente no Brasil todo, né? A Tatiana Carmona também, diretora executiva da área da Employer Law. Hoje nós vamos falar e a Débora, que é também advogada, nossa consultora e assessora em Brasília, que nos ajuda a acompanhar todos os projetos e está atualizada também com as questões as previsões de novos projetos e novas alterações. Vocês vão falar sobre gestão trabalhista e previdenciária em tempo de crise. E tudo que a gente está discutindo hoje pode ser que a semana que vem mude, porque tem muita medida provisória, muito projeto de lei sendo encaminhado em Brasília, tanto na Câmara e no Senado. E a gente não sabe ainda como isso vai terminar durante o período de crise. Eu acho que ouvir quem tem experiência e pode contar para nós algo para nos dar crescimento é sempre muito bom. Agradeço vocês. Vocês são os atores hoje. Eu me retiro e deixo a Débora orientando e ajudando vocês. Fico aqui atrás ouvindo. Uma boa tarde e boa reunião, boa apresentação. Boa tarde, doutor Reinaldo. Obrigada. Então, hoje nós vamos tratar na live da Abrange, né, sobre a gestão trabalhista em tempo de crise, com enfoque nas ações tomadas pelo Poder Executivo. É importante destacar a relevância desse tema em razão das mudanças rápidas e emergenciais apresentadas, né, num curto intervalo de tempo, desde da decretação da pandemia. E para falar sobre o assunto, o doutor Reinaldo já fez a apresentação dos nossos convidados. Eu só vou passar a ordem, né, para todos tomarem ciência. Primeiro, quem vai fazer a sua apresentação é o Rogério, depois a Rose, a Daniela e, por fim, a Tatiana. Então, eu passo a palavra para o Rogério para darmos início às nossas apresentações. Obrigada. Boa tarde, Débora. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Abrange. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde aos colegas que vão participar conosco aqui do bate-papo. Ao Reinaldo Scheibe, muito obrigado pelo convite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. Esse tema é muito desafiador. Acho que a gente poderia fazer um longo debate que vai ser bem interessante, que possa agregar a todos vocês que estão assistindo. Faço inicialmente uma apresentação minha. Eu sou Rogério Periardi, trabalho na UHG Brasil. A nossa empresa trabalha no segmento do plano de saúde, como a Amil Operadora, e também no segmento hospitalar, que nesse momento está em pleno vapor com o desafio da pandemia. Eu já estou trabalhando na empresa desde 2014. O meu trabalho, atuo na área da gerência consultiva trabalhista, fazendo a consultoria estratégica para a empresa, bem como trabalhando em parceria com o capital humano da empresa, para que possamos viabilizar, né, o nosso negócio, aproveitando as oportunidades legislativas, bem como também todo esse cenário de alteração que a gente está vivendo aí de desafio. O tema hoje, como volto a dizer, a gente poderia ter um leque de opções, mas eu gostaria de elencar alguns pontos que a gente poderia discutir nesse fórum aqui, que seria muito interessante. A questão do trabalho em home office, que é uma realidade que, ao meu sentimento, chegou para ficar, né? Acho que pela necessidade de momento, as empresas conseguiram, na grande maioria, dependendo, obviamente, do seu segmento de negócio, a ter uma ótima adaptação, né? A questão da variação que a própria MP 927 deu liberdade a empregador e empregados a fazer negociações individuais, né? Acho que isso, tanto por flexibilização
de horas, horários de trabalho, banco de horas, inclusive uma parte da própria legislação focada à área da saúde, que tem uma premissa muito grande por ser uma atividade essencial nesse momento, né? Acho que isso aqui é um ponto que a gente precisa discutir limites e abordagens sempre olhando para um lado de negociação entre empregado e empregador, porque eu acho que isso é muito importante nesse momento de crise. A gente precisa trazer que as pessoas possam estar no nosso lado, se sentir acolhidos, mas também entender o desafio que, dependendo do seu negócio, você tem que entregar, né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão hoje do grupo de trabalhadores considerados que têm problemas e são considerados de risco. Isso é um desafio hoje que o negócio, especialmente na área hospitalar, vem enfrentando, um receio muito grande, né, de preocupação com esse grupo de profissionais, mas também nós temos que pesar na balança que há uma questão importante da assistência ao paciente e que, se a gente tratar esse tema com uma certa radicalidade, acho que isso pode ser muito prejudicial não só aos próprios empregados, como também ao segmento de negócio. Acho que a gente deveria também comentar um pouquinho o julgamento do Supremo, que afastou a questão da comprovação envolvendo da doença Covid poder ser atribuído ou não uma doença ocupacional. Eu acho que o Supremo afastou a questão envolvendo ônus da prova, mas não entrou no mérito que é uma doença ocupacional, mas a gente precisa ter um olhar sobre isso, bem cuidadoso em relação às empresas, especialmente aquelas que têm atividades que são consideradas assim, mais de risco, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo e adequado. Então, acho que são muitos debates. Eu gostaria de lançar inicialmente essa primeira oportunidade aqui para que a gente possa, no decorrer aí do fórum, começar a debater um pouquinho mais, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Rose, agora com você. Bom, boa tarde, pessoal. Também um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a Brange, a Débora, o Reinaldo, e cumprimento aí todos os colegas aí. Eu acho que em tempos tão incertos, nada melhor do que a gente compartilhar e trocar, né? Eu acho que receita ainda ninguém tem para lidar com toda essa situação. Acho que a cada dia a gente está descobrindo coisas novas, visões novas, situações novas, quer dizer, tempos realmente bastante imprevisíveis e incertos, né? Então, eu sou Rose, diretora de Recursos Humanos da Odontoprev. A Odontoprev é uma empresa de 2.200 colaboradores, uma empresa de capital aberto, como o Reinaldo falou no início, uma empresa que está espalhada aí pelo Brasil inteiro, então a gente também tem a complexidade aí de lidar com diferenças regionais, né? Inclusive até de legislação, de decreto num lugar, decreto no outro, então a gente tem que estar acompanhando o Brasil todo. A gente também tem uma operação fora do Brasil, que é no México, então também a gente, como Recursos Humanos, também cuida, né, dos colaboradores que estão no México. Então, é uma complexidade grande, que além da crise, a gente ainda tem esses ingredientes de diferenças, né, regionais, diferenças até entre países, né? A gente também, desde o início, vem aí acompanhando tudo o que está acontecendo, trocando muito com outras empresas, acompanhando todas as medidas governamentais para ver o que se aplica, o que não se aplica ao nosso negócio, né? E a gente também tem trabalhado bastante, principalmente com o objetivo de proteção dos colaboradores, preservação dos empregos, né? Acho que esse é um compromisso muito importante. Acho que é o momento também das empresas assumirem realmente o seu papel, né, dentro da sociedade. Acho que de preservação de empregos, de proteção, até de educação e conscientização realmente dos colaboradores, dos stakeholders aí nesse momento de crise. Então, acho que a gente está o tempo inteiro aqui buscando soluções, buscando situações aí que a gente possa administrar da melhor maneira essa época de crise, né? Na Odontoprev, especificamente, a gente começou um programa de home office em 2018, então, antes de tudo isso acontecer, o que foi bastante positivo. Então, a gente já tinha, né, um desenho de home office, as pessoas já estavam um pouquinho habituadas, não era tão geral como a gente acabou acontecendo depois, mas ele já existia, então a gente já tinha uma infra, já tinha alguma experiência nesse modelo,
Então, acho que isso foi muito benéfico para a gente embarcar aí 100% dos colaboradores, né? Não foi uma virada tão repentina nesse sentido, tá? E acho que esse é um tema relevante, certamente a gente ainda vai falar dele hoje aí ao longo da live, né? De se ele fica, se ele não fica, como é que está sendo essa experiência. E nós, particularmente da Odontoprev, estamos tendo uma experiência positiva, né, com home office. Acho que ele está trazendo também vários aprendizados, várias competências novas que a gente está conseguindo desenvolver na liderança, nos colaboradores. Então, como é que você faz uma liderança efetiva à distância, né? Como é que as pessoas podem ficar conectadas, se sentindo parte da empresa, como é que essa questão cultural também se mantém fortalecida, mesmo à distância, sem se ver. Então, acho que tem vários desafios aí para a gente discutir e espero que a gente esteja aqui para compartilhar o máximo que a gente puder com todos vocês. Tá? Muito obrigada novamente. Daniela, eu passo a palavra para você agora, por favor. Bom, boa tarde. Mais uma vez eu queria agradecer aí a Abrange, na pessoa da Débora, da Keiko, que possibilitaram, do seu Reinaldo, possibilitaram a gente debater nessa tarde um pouquinho mais sobre esse tema, né? Eu falo que quando a gente fala nessas lives, a gente tem a impressão que a gente deixa as pessoas com mais dúvidas, mas isso é importante porque eu acho que a gente precisa trocar ideias e informações. O Machado Nunes é um escritório, ele tem uma expertise na saúde, principalmente por ter uma atuação forte em regulação em saúde, e aí, paralelamente a isso, a gente presta serviço na área legal trabalhista, né? Então, assessorando tanto a área de recursos humanos quanto os jurídicos internos na parte trabalhista, de algumas instituições, como a Abramed, a própria ANAP, e participando aí de grupos de estudos de advogados, tanto junto à FEOESP, ao Sindosp e à própria CN Saúde, que tem todo um tema voltado para relações de trabalho, né? Eu acho que eu vou tentar resumir aqui só numa frase, porque eu acho que o importante é a gente chegar logo no debate, aí já tem bastante coisa aí para a gente poder falar. Mas a Rose falou uma coisa bem importante, que esse momento é um momento de ouvir, da gente dialogar, da gente expor e manter uma transparência aí na relação com os trabalhadores em geral. Então, acho que o que a gente está buscando aqui hoje é exatamente isso, demonstrar que tudo isso é possível, e eu acho que aí as perguntas vão fazendo ao longo do tema. Acho que o Rogério sugeriu aí temas super importantes e relevantes, que é o que a gente está vivenciando aí no dia a dia, e que a gente espera que a gente consiga tratar eles aí no decorrer. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Tatiana, a palavra é sua agora. Obrigada, Débora. Bom, falar por último é bom, mas também tem o lado ruim, né? Porque não me resta mais muitas coisas também para comentar, mas queria começar agradecendo, né, também ao convite. É um prazer poder participar ao lado de profissionais também super competentes e especialistas aí, cada um na sua área, na sua empresa, no setor. E parabenizar a Abrange pela iniciativa, né? Como os colegas comentaram, eu acho que é super válido a gente ter esses momentos para trocar experiências, né? Não necessariamente a gente está aqui para, eu pelo menos, né, para ensinar, mas até porque tem muitas incertezas, né? Até há pouco a própria Daniela comentou, mas o que a gente vem estudando e discutindo, e isso a gente está aqui, sem dúvida, para compartilhar e, quem sabe, auxiliar e cada um. Bom, eu sou diretora executiva da UI, eu trabalho na área de People Advisory Services, focada na parte trabalhista e previdenciária, né? Então, a gente acaba se deparando com vários pontos de vista aí voltados para a questão trabalhista, né? Que envolve tanto a parte jurídica, né? Que a gente diz aí é o pano de fundo. A gente não consegue muitas vezes ter muita flexibilidade nas ações, porque precisamos nos ater, né, ao compliance e à questão da legislação. Caso contrário, aí, né, vocês conhecem bastante, imagino, o cenário brasileiro complexo de legislação e todas as penalidades e, enfim, questionamentos que podem vir aí de, eventualmente,
questões que não sejam cumpridas, então é muito importante a gente ter a legislação como base das ações, mas também, como já foi comentado aí pelos colegas, tem a questão humana também, né, para a gente tratar no meio dessa pandemia. Então, de comunicação, de como eu navego da melhor forma possível, me resguardando juridicamente, olhando para o lado do empregado, que também não está sendo fácil. A gente na UI tem discutido muito a questão do home office, né? Assim como a Rose comentou, para o Odontoprev, que já era algo aí que vinha sendo de alguma forma praticado para a UI, também não foi, vamos dizer assim, uma novidade em si o home office, mas o home office de uma maneira tão intensa, né, como a gente está vivendo, sim, foi novidade para todos, né, colocar a empresa inteira, que aconteceu com a UI, inclusive no mundo, né, e hoje ainda a gente tem a UI de muitos países em home office, depende, né, de cada país, o momento que estão e a legislação local, mas foi uma novidade e a gente vem também aprendendo bastante com isso, né, e sem dúvida eu vejo como algo que vai perdurar, né, talvez não nessa intensidade, porque tem prós e contras, né, mas um ponto muito importante que a gente tem percebido e que deve ser também tratado é a questão da saúde mental das pessoas, né, que é um momento aí de bastante desgaste, bastante estresse, e eu mesma aqui tenho filha pequena, né, a gente gerenciar toda essa questão de home office, então como isso também acaba impactando do ponto de vista de produtividade dos empregados, né, na motivação, eu posso ter depois um problema também quanto a isso, caso eu não trate desse aspecto. Então, eu acho que essa conversa é bastante produtiva para a gente aqui relacionar esses pontos, né? E, claro, a legislação trabalhista aí vem sofrendo inúmeras mudanças e dia após dia, às vezes a gente tem uma medida provisória, no dia seguinte ela é revogada e no outro dia tem uma decisão, como aconteceu há pouco tempo aí da questão da redução do sistema S, né, que não sei se todo mundo acompanhou, mas é lá regional, aplica a todo mundo, não aplica, e aí em seguida vem uma decisão do STF que não aplica, então para a gente que atua com isso, né, e aqui principalmente é o Rogério e a Daniela que são focados nessa questão jurídica, já é difícil a gente acompanhar tudo, né, e ter uma compreensão tão rapidamente, imagino, para a empresa como um todo, né, que tem o seu dia a dia, tem muitas prioridades aí acontecendo e também ter que acompanhar todas essas mudanças e gerenciar essas mudanças aplicando de uma forma tempestiva. Então, é um momento, de fato, bastante complexo de se gerenciar e esse momento aqui que a gente vai ter para compartilhar um pouquinho de informação é bastante útil. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, dando continuidade ao nosso debate, nós temos acompanhado a divulgação, nas mídias, o questionamento se o home office hoje veio no país para ficar após a pandemia, né? A gente tem uma autorização legal para trabalhos, né, para teletrabalho, mas até então muito pouco utilizado no país, e a gente percebe a ausência de regulamentação em nível trabalhista, até mesmo preparo das empresas em questões de gestão de RH para essas situações. O que vocês poderiam nos trazer de informação? Será que vem mesmo para ficar? Será que essa adesão vai continuar tão elevada como nos dias atuais? Passo a palavra para você. Posso colocar para vocês, assim, né? Como eu falei, a gente começou o home office na Odontoprev em 2018
e logo depois da reforma trabalhista, né? Então, na reforma trabalhista, acho que os advogados podem até falar melhor, a gente já tinha essa situação do trabalho remoto, né, como uma possibilidade, então a gente tinha uma segurança realmente para implementar o home office. Claro que não na escala que a gente está fazendo isso agora, mas ele já tinha essa possibilidade e várias empresas já tinham entrado nesse modelo, né? Seja por qualidade de vida, que eu acho que é um grande diferencial, sim, né? Seja pela mobilidade urbana, eu acho que é economia de tempo, seja pela redução de espaço mesmo de escritório, então a empresa também pode ter uma redução de custo significativa com isso. Então, acho que é um ganha-ganha, né? Ganha o colaborador, ganha a empresa, ganha a cidade. Então, é um modelo, na minha opinião, sustentável, né? que veio para ficar. Agora, a dimensão que ele vai continuar é que a gente ainda não sabe, né? Eu acho que talvez no meio do caminho aí, ele não é tão pouquinho como ele era no início, mas talvez não nesse 100% que está hoje a empresa inteira operando só à distância. Eu acho que a hora que a gente vai voltar um pouco ao novo normal aí, sei lá o que vai ser esse normal, a gente provavelmente tenha momentos sim presenciais, de situações que a gente precise fazer reuniões ou encontros, né, ou contatos presenciais, e na maior parte do tempo está funcionando remoto. Então, acho que até essa questão, por exemplo, de viagens, a gente deve ver, sim, uma redução bastante significativa nas empresas, e a gente está percebendo que muitas viagens eram feitas sem necessidade, a gente está conseguindo realizar as mesmas coisas sem ter que se deslocar para outras localidades. E as pessoas estão aprendendo também a trabalhar dessa forma. Então, acho que é um aprendizado que ele não volta para trás, né? As pessoas estão aprendendo a usar ferramentas, como que a comunicação pode ser mais efetiva, como que você também fica mais focado, porque você está trabalhando de um jeito novo, com menos interrupção, né? Com mais concentração. As reuniões têm sido mais pontuais, mais produtivas. Então, a gente também está enxergando uma série de ganhos nesse modelo. Ganhos até de produtividade, as pessoas estão trabalhando muito bem, né? E até mais em alguns momentos. Então, eu acho que assim, tudo que a gente aprende e que é percebido como uma evolução, ele não vai voltar para o ponto anterior, né? A gente vai permanecer nele para mais, tá? Então, a minha visão é essa, que a gente vai manter esse modelo de home office, claro que sem tanto radicalismo, né? A gente vai ter uma possibilidade de fazer encontros presenciais, de fazer algumas reuniões, mas também não volta mais a ser o que era. Então, é um pouco como eu estou vendo e o debate que a gente está tendo no Odontoprev, de se preparar também para esse novo normal aí que a gente chama, né? Quer dizer, como é que vai ser esse cenário de menos encontros presenciais e mantendo essa liga das pessoas, mesmo que à distância. Acho que é isso que a gente está... esse é o desafio. E é isso que a gente está aprendendo a fazer com toda essa crise. Vou complementar um pouquinho, puxar o gancho aí da Rose para falar um pouquinho dessa questão, né? Que a gente veio, assim, a gente já tinha, né, um pouco do home office surgindo por uma necessidade, e aí em 2017, quando teve a reforma trabalhista, a gente teve uma regulamentação. Então, ela trouxe a regulamentação do teletrabalho e ali colocando quais eram os requisitos, o que deveria constar, que obrigatoriamente esse acerto entre o empregado e o empregador teria que ser por escrito, e ali combinada quais seriam as regras do jogo, né? Até quando a gente fala até da própria medida provisória hoje, ela usa o termo trabalho remoto e ela usa o termo teletrabalho, né? Então, por que a gente fala muito do trabalho remoto? O trabalho remoto, ele não é exatamente... O trabalho remoto, ele veio para esse momento para a gente poder dirimir isso que nós estamos vivendo. O teletrabalho, ele é uma possibilidade. E aí eu acho que as empresas, com todos esses ganhos que a Rose pontuou, ela já começou a observar. Peraí, eu era tão contra, às vezes, até, eu achando que talvez isso não fosse tão produtivo. E será que não vale a pena eu pensar nesse teletrabalho? Porque quando você regulamenta, aí lá você tem até uma exceção, a CLT, ela prevê lá que você necessariamente não precisa
ter controle de frequência no teletrabalho, mas ela não impede que isso seja combinado, porque às vezes você quer que o empregado esteja à sua disposição em determinado horário. Então, nada obsta que eu faça um contrato e que nesse contrato eu entabule horário de trabalho, que eu entabule quem vai fazer o custeio da manutenção. Mesmo nesse momento que a gente está vivenciando, a gente viu que a própria medida provisória, ela falou, olha, quem está em trabalho remoto, em teletrabalho, está nesse regime home office, vamos dirimir esses pontos através de algum documento, de alguma coisa, porque o que é ajustado, depois lá na frente vai ter validade. Aquilo que o Rogério até falou, né? Você começa a trazer uma maior autonomia, né, para os empregados também participarem desse relacionamento, né? Conversar, né? Ter esse diálogo. Olha, você está em casa agora por esse momento, mas o custeio dessa manutenção com a eletricidade, com o acesso à internet, ele vai ser feito por você. E quando voltar, como será? Se isso vai ter ou não num contrato. Então, isso é importante. E eu acho que é uma tendência, porque a gente foi forçado, né? No momento, às vezes, nesse momento, a gente foi forçado a ver os pontos positivos que a gente tem aí com um regime desse, não dessa forma. E aí, o que eu ouço do lado de cá também, né? A gente ouve muitas lives aí de Ministério Público do Trabalho, do pessoal voltado aí para a magistratura do trabalho, e eles falam que às vezes as pessoas começam a confundir, né, o trabalho com a sua vida pessoal, porque nesse momento que a gente está vivendo, obviamente, a gente tem um momento de isolamento social, então você não sai de casa por nenhum motivo, não deveria sair de casa, então você tem um contato muito forte, e aí você tem aquele famoso, a famosa discussão que muito se tinha com medo do teletrabalho, era falar de você não ter direito à desconexão, né, e a falta do direito à desconexão levaria a indenizações e tudo mais. Então, são mecanismos para a gente olhar, né? Acho que essa parte psicológica também, essa parte emocional, a gente também tem que levar em consideração. Não nesse momento, eu não acredito, mas eu acho que se isso, a tendência é que se reveja essa possibilidade do teletrabalho, e nessa revisão, também pensar nisso, né? Será que às vezes não é melhor eu ter um teletrabalho onde eu monitore a jornada e eu possa garantir que o empregado tem esse direito à desconexão e ele não vai apenas vivenciar o trabalho e depois eu venha a ter aí mais indenizações em cima disso, né? Acho que é um ponto importante para a gente observar. Desculpa só a intromissão aí, mas acho que só para tentar complementar. Daniela, acho que você foi perfeita na colocação. Acho que é fundamental que as partes convencionem isso através de um documento para que possa ficar claro o processo que é de adaptação e de transição, né? Então, acho que a recomendação de um aditivo ela é muito válida para que a gente possa estabelecer as regras, né? E lembrar que, nesse momento, a gente está fazendo, de fato, teletrabalho, que é atividade predominantemente externa, né? Que você não fica sob o controle do empregador à vista, né? No trabalho convencional, mas, como você falou, pode existir um sistema misto, que parte dos dias da semana você trabalha e aí você vai ter que convencionar isso. Também por meio do aditivo. Então, é muito importante isso, porque nem todo segmento de negócio vai poder se adaptar a esse modelo, né? Como a Rose colocou, acho que reuniões pessoais, isso pode acontecer. Mas o que ficou claro para as empresas que é possível, dependendo do seu tipo de negócio, com o nível de profissionalismo das pessoas que estejam entendendo essa forma de trabalhar, acho que todos ganham, porque vai ter diminuição de custo para a companhia, os profissionais começam a ter uma educação profissional ainda maior com compromissos, né? A questão que você colocou muito boa, que não precisa significar que ele fique fora do regime de controle de horário. A lei possibilita isso se for de fato impossível controlar, mas eu posso estabelecer um regime, por exemplo, que eu controlo login e logout e que eu estabeleço limites para essa jornada e que isso não é nada absurdo, porque você consegue, de uma maneira, controlar essa questão dele ficar sempre à disposição, ou sem um contexto de um limite, né? Então, acho que esse é um ponto que é bem desejável a gente negociar, acho que as empresas vão repensar sim. E um ponto que eu colocaria para reflexão de vocês, eu acho que até o final do ano
dependendo desse cenário da pandemia, que não me parece muito claro ainda sobre voltar, especialmente em algumas cidades, eu acho que isso, muitas das empresas vão optar, sim, por um modelo mais flexível home office do que voltar de uma forma, assim, sem alguma segurança. Então, acho que até o final do ano as empresas vão ter que entender isso e trabalhar isso de uma forma mais preventiva e trabalhando essa questão do estresse, como a Rose colocou, a Tatiana colocou, para que a gente possa deixar esse colaborador sempre conosco, mas um desafio aí de que a gente vai ter que estender um pouquinho mais, especialmente em algumas localidades. Não sei se vocês concordam. Só para também tentar agregar nessa conversa sobre o home office, nessa linha a gente tem conversado bastante com algumas empresas e falado dessa preparação para a volta aos ambientes de trabalho, né? E aí depende muito da atividade, né, da localidade e tudo mais, da forma que isso vai ser possível acontecer. Mas o que a gente tem visto, até por meio de pesquisas, que tem sido um dos mecanismos aí que algumas empresas estão adotando, pesquisas por meio de ferramentas, para ter essa percepção de como os empregados estão se sentindo em relação ao home office. E o que a gente tem visto é um retorno bastante positivo, né? Por mais que haja, sim, essa questão do estresse, dependendo do grupo, claro, da realidade de cada um, né, de casa, isso pode ser maior ou menor por conta do momento em que, como vocês comentaram, a gente não está saindo de casa praticamente, então as coisas ficam mais intensas, mas de uma forma geral, o resultado dessas pesquisas tem sido muito positivo. Então, a gente tem visto algumas empresas nessa discussão de volta ao trabalho, de fato, como o Rogério bem mencionou, já pensar em prorrogar esse cenário de home office, ainda que seja possível uma volta ao trabalho aí nas próximas semanas ou próximos meses, né? Já até saiu na mídia algumas empresas que já publicaram aí que vão manter home office até o final do ano, independente de qualquer situação de isolamento social, porque estão fazendo, de fato, essa verificação interna, estão colhendo resultados positivos, né? Estão também ouvindo as pessoas, e as pessoas, muitas, por N motivos, né? Porque, como a Rose colocou, não tem o deslocamento, que é um fator extremamente, às vezes, estressante, porque tem uma maior flexibilidade, as pessoas, ou até porque tem medo, né? Tem bastante gente que ainda está com muito medo de voltar ao trabalho e dependendo do grupo, né? Então, a gente também tem visto algumas empresas buscarem segregar por grupos. Eu posso voltar ao trabalho a partir de tal data, né? Ou a previsão é que se possa, mas será que faz sentido, de fato, voltar todo mundo ao mesmo tempo? Né, aqueles que têm familiares que são do grupo de risco, ou o próprio empregado é do grupo de risco, então, por que não fazer isso em ondas, né? Se eu não posso deixar todo mundo em home office por mais tempo, a gente tem discutido esse tipo de ação com as empresas para já planejar, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está ouvindo falar, acho que hoje mesmo publicaram já aí algumas notícias e republicaram, né, que vai voltar a tal data, não vai. E então as empresas já podem se planejar em relação a isso, né? Quais são os grupos que vão voltar primeiro? Vai voltar, não vai? Por exemplo, na UI, a gente está fazendo essa análise também interna, né? Porque, como eu comentei, a gente teve um resultado bastante positivo, toda a empresa praticamente está em home office, então será que é necessário voltar, ainda que seja permitido, né, ou voltar todo mundo junto? Então são questões para se avaliar e, se possível, também ouvir os empregados, né, que pode ser interessante para construir aí essa estratégia de volta ao home office e depois de políticas que sejam mais permanentes. Chegou uma pergunta de um dos nossos participantes. Como que o judiciário, principalmente destinado mais para a área jurídica, né? Como que vocês veem o judiciário fiscalizando o cumprimento desses acordos judiciais, desses acordos individuais, desculpa, entre a empresa e o colaborador na questão do home office? Né? Como o judiciário
como se comprovaria perante o judiciário o cumprimento de todos os termos acordados entre a empresa e o Então, Débora, na verdade, a gente, todo mundo que a gente tratou um pouquinho do tema, ou quando a gente fala até para as associações, a gente fala na importância de documentar. Então, o acordo que eu fiz com esse colaborador, ele tem que nele constar, né? Olha, você vai cumprir a escala de trabalho de tal a tal horário. E aí alguns estão fazendo... A gente teve uma alteração, né? Aquela medida provisória da liberdade econômica, que foi convalidada em lei, ela trouxe uma possibilidade de você fazer um controle de jornada por exceção. Então, como funciona isso? Eu só anoto se eu fizer hora extra. Tem muita gente que, quando adotou esse mecanismo do teletrabalho, não adotou o mecanismo de, olha, eu não vou ter jornada, porque aí eu teria que estar adstrito a tudo que a CLT coloca. Eu teria que fazer um aditivo contratual, eu teria que pactuar todas as questões que a CLT prevê, e aí sim haveria também uma previsão de não ter controle de jornada. Então, quando a gente fala do trabalho remoto, dessa necessidade por algo em virtude do isolamento social, a gente sempre coloca, você vai continuar cumprindo o seu horário de trabalho, conforme escala. Então, alguns têm mecanismos de controle de trabalho alternativos eletrônicos, então ele faz até o Rogério falou do login, logout, né? Então a pessoa faz a inserção no próprio sistema, que já é da própria empresa. Alguns estão adotando esse mecanismo via envio de e-mail, de início e término da jornada, e alguns outros estão fazendo esse controle por exceção. Então, fizeram um documento na qual ficou acordado que nesse período, por conta desse momento que nós estamos vivendo, a gente tem um artigo da CLT autorizando, ele faria só o controle por exceção. Do ponto de vista do que eu falo muito, e aí até eu me recebo, né? Eu faço defesa, né? O judiciário está aí a todo vapor. A gente já está fazendo audiência por videoconferência, a gente já está juntando as defesas, então mesmo assim já estão sendo revistos, né? Essa trabalhista que tinha aquela pauta de 20 audiências por dia, eu acho que vai ter aí uma revisão com certeza. Então, em muitos casos, você está juntando a defesa previamente, há uma tentativa de conciliação, e aí só se não for o caso, é que vai ter depois, né, por uma matéria de provas, que a gente teria uma instrução processual. Nesses casos, às vezes eu recebo e-mail, então eu recebo e-mail sábado à noite, né? Eu recebo e-mail domingo de madrugada. E aí, às vezes você se questiona, né? Você fala, nossa, me mandou um e-mail domingo, 2h da manhã. Ai, nem eu perdi a noção do horário. Então, o que a gente fala? A gente continua tendo a obrigação de vigiar, né, os nossos colaboradores, de ter uma gestão dos nossos colaboradores. Então, não é porque eu adotei o mecanismo de um trabalho remoto nesse momento que eu não vou olhar também a que a pessoa está exercendo a atividade dela em horários que são incompatíveis com a jornada de trabalho dela. Então, isso também é importante. A gestão continua sendo necessária. Então, eu preciso olhar, preciso tomar cuidado. Por quê? Porque o judiciário depois ele vive de provas. Então, o que é um indício de prova? Um e-mail enviado todos os dias, 10, 11 horas da noite, ou às 3, 4 horas da manhã, ele é um indício de que aquele empregado estava trabalhando. Não é uma prova robusta, né? Pode ser rebatida, pode ser discutida. Você pode falar que ele não trabalhou durante o dia, porque você tinha lá, que ele foi ao supermercado, e aí você combinou com ele que faria outro horário de trabalho, mas aí você vai ter uma discussão sobre o tema. Então, acho que tem que tomar bastante cuidado em relação a esse tipo de... vai ser o ônus da prova sempre vai ser do empregador, né? A gente sabe disso, né? Então, eu só não teria se eu tivesse o controle de jornada. Então, se eu tivesse controle eletrônico alternativo, aí sim eu transfiro o ônus para o empregado. Caso contrário, o ônus sempre será nosso. Então, por isso a nossa preocupação também na gestão. Alguém quer acrescentar mais alguma sobre a pergunta? Eu queria só falar um ponto, Débora. Desculpa, você quer falar? Não, eu iria justamente perguntar como no âmbito da gestão de RH, essas questões postas pela Daniela podem ser amenizadas, né? Eu vou fazer um comentário aqui, depois vou pedir também para a Rose comentar sobre esse outro ponto, que acho que ela tem bastante propriedade para comentar. Bom, sobre o que a Daniela estava dizendo,
Só para acrescentar nessa questão de como garantir, né, que o empregado está cumprindo as questões do home office, só um outro aspecto aqui que eu vejo que também acaba sendo importante, depois pode trazer algum problema para a empresa, embora seja bastante complexo de gerenciar, que são questões aí de segurança do trabalho, né? Então, questão principalmente voltada para a ergonomia, né, de acordo já com a reforma trabalhista, você tem aí como empregador a obrigação de prover todas as orientações para o empregado para que ele trabalhe via remota, né, nesse caso home office, e que tenha aí todos os cuidados, mas eu tenho visto que, assim, algumas empresas mencionam essa dificuldade, né? Eu não sei como o empregado está trabalhando no dia a dia, se ele está, em que tipo de cadeira ele está sentado, se ele está trabalhando do sofá e tudo mais. Então, eu acho que esse é um aspecto que, na medida em que a gente discute a continuidade do home office, né, de uma maneira permanente, e ainda que não seja todos os dias, né, esse é um ponto também importante para as empresas se atentarem, né, porque em casa também as pessoas podem ter aí uma doença ocupacional, pode ter um acidente também de trabalho, né, e tem toda a questão de CAT envolvida, então como que é o fluxo de abertura de CAT, como que eu capturo essas informações, são aqui também algumas outras complexidades que eu vejo que podem também ser aí aplicadas e tem que ser muito bem cuidadas, né, quando a gente fala de cumprimento de regras de home office. Acho que concordo plenamente, né, com o que você colocou. Eu acho assim, a gente, lógico, obviamente tem que, eu brinco, né, eu não desgrudo do jurídico da empresa, né, porque essa é uma questão que você tem que estar respaldado, que eu acho que você tem que ter um embasamento, acho que esse é um lado fundamental, mas acho que o que a Daniela falou, eu acho que né, só reforço, quer dizer, a gestão continua sendo a responsável por fazer esse gerenciamento, não é porque existe um contrato ou porque as pessoas estão trabalhando de forma remota, que a gestão, então eu estou tranquila, agora tem que estar tudo lá no contrato. Não, não é assim, né? Então, acho que esse cuidado com a jornada, com a forma que o colaborador está interagindo com a empresa, os horários, né, o tipo de atividade que ele está fazendo, tudo isso permanece da mesma maneira e a responsabilidade continua sendo, né, da liderança. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente continuar trabalhando muito esse público de liderança, conscientizando de tudo isso, né? Então, fazendo treinamentos, fazendo rodadas aí de conversa para trabalhar muito esse tema de como gerenciar a distância e da importância, né, dos horários que você vai manter, de como que você vai distribuir as atividades e até da flexibilidade que esse momento exige pela realidade que os funcionários têm em casa, cuidando de filho, cuidando de casa. Então, acho que até além, né, de você, daquilo que você faria normalmente, tem ingrediente a mais, é como você se torna uma pessoa mais sensível a uma realidade que é totalmente nova. Tá? Então, acho que isso é fundamental. E uma outra coisa também bem importante, que acho que a Tatiana colocou, a gente também tem trabalhado muito pesquisas, né? Então, o tempo inteiro aferindo como é que o funcionário está percebendo esse momento, quais são as preocupações, se o home office funciona, não funciona, o que ele acha, o que ele imagina que vai ser uma volta, o que faria ele se sentir seguro para uma volta. Então, a gente já está também agora trabalhando muito nesse cenário de retomada, né? Considerando muito essa percepção do colaborador. Então, acho que é uma construção muito conjunta, que eu acho que ameniza muito e reduz muito esses riscos também de você criar essa barreira de um lado, outro lado. Quer dizer, a gente começa a trazer todo mundo para o mesmo ponto. Então, acho que as pesquisas para a gente estão sendo assim um ponto fundamental, né, da gente entender como é que tudo isso chega no colaborador, a questão da saúde mental, a questão do estresse. O tempo inteiro a gente está trabalhando porque mapeou esses pontos e essas preocupações. Então, eu acho que, junto com toda a parte jurídica, esse lado, né, da gestão e o lado mais humano são fundamentais para andar muito colado.
né? Acho que a gente tem que estar o tempo inteiro com esse olhar mais completo aí, daquilo que realmente a gente precisa atender do ponto de vista jurídico e daquilo que a gente precisa olhar do lado mais humano e do novo momento que a gente está vivendo. Tá? Então, acho que isso é fundamental, sim. Só reforçando o que vocês colocaram. Rose, só complementando esse ponto muito importante que você falou de gestão, assim como também a Tatiana e a Daniela colocaram, e você, dependendo do ajuste que você fizer com esse empregado, de que você vai ter o ponto por exceção ou um controle de horário, você pode estabelecer limites no próprio contrato, por exemplo, no exemplo que a Daniela deu, de você passar um e-mail de madrugada. Você pode estabelecer com ele que isso não é necessário, que não é permitido, e que se ele fizer isso, ele pode, a empresa com poder diretivo, de controle, de responsabilidade, de não deixá-lo em sobrecarga, estabelecer que ele não possa fazer isso, sob pena de configurar uma infração contratual. Então, acho que isso tudo, como você muito bem colocou, não basta o contrato, mas a gestão é fundamental. Mas estabelecer regras e limites e ter uma transparência do que pode e do que não pode com o empregado, dependendo, obviamente, do regime jurídico que você está adotando para fazer esse controle de horário, entendo que isso é perfeitamente possível, até mesmo para a gente educar e trabalhar dentro de um processo. E aquele que tiver uma dificuldade pontual de iniciar numa jornada por decorrência de problemas que tenha pessoais, isso pode também ser convencionado, desde que a gente estabeleça isso um critério e que a empresa possa aferir isso, né? O que não pode, como a Daniela colocou, um descontrole em meio a qualquer momento, que depois, se isso caindo sob uma discussão judicial, a empresa poderá, né, não tendo meios de provar isso, ficar ainda sendo penalizada por algo que me parece aí que é gestão pura, que é orientação e gestão, porque as pessoas também precisam se adaptar a esse novo modelo. Eu acho que isso é um momento de aprendizado para todo mundo, para a empresa, especialmente para o profissional. Passando para mais uma pergunta, porque eu acho que esse tema do home office estão todos muito curiosos, né, de como as coisas vão continuar, como as coisas vão permanecer após esse primeiro momento. Né? E uma das perguntas que chegaram para nós é como as suas empresas estão gerenciando a segurança, medicina do trabalho, ergonomia e ainda a parte da segurança da informação. Passo a palavra para vocês mais um pouquinho. Eu posso falar um pouquinho até da importância, eu vou falar um pouquinho dessa importância, né? Eu vou voltar lá na medida provisória, vou falar um pouquinho de advoguês, mas eu já saio rapidinho. A medida provisória, ela vinha falando lá assim, olha, não precisa dar treinamento na parte de segurança do trabalho, tá liberado por enquanto, por conta desse período de pandemia. E aí eu acho que a gente tem que repensar, né? A gente precisa treinar ainda mais os nossos colaboradores por conta dessa questão de pandemia. E a questão de medicina e segurança do trabalho, ela tomou um corpo de um tamanho importância, assim, para eu demonstrar tudo que eu estou fazendo, mesmo todos esses aspectos. Se eu for ter uma retomada da atividade, que eu vou precisar olhar o distanciamento, eu vou precisar olhar a volumetria de pessoas dentro da minha empresa, eu vou precisar olhar as escalas de trabalho, porque eu não preciso de todo mundo entrando e saindo no mesmo horário. Tudo isso, ela vai refletir diretamente numa reavaliação dos nossos locais, dos nossos riscos ambientais, dos nossos programas de controle de medicina ocupacional. Então, elas vão andar cada vez mais juntas. Eu acho que, assim, essa preocupação, ela redobra. A gente vai aprender a ter uma nova visão dos nossos programas, né? Eu achei esse ponto da Tatiana super importante. Esse ponto a gente já está vendo muito, né? Eu vi, acho que a Natura, né? A Natura fez aí uma entrega das cadeiras para os colaboradores de forma ergonômica, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu acho que é legal a gente também contar um pouco de experiência. Eu atendo uma empresa que tinha um volume de operação de telemarketing muito alto, né? Ele é uma empresa específica da saúde, mas ela tinha mais de 1.800 pessoas só no seu telemarketing. E aí esse volume ele ia crescendo, de acordo com que esse volume, a empresa ela ia crescendo, ela precisava ampliar, né? E ela resolveu criar o home office, isso há 8, 9 anos atrás, e a gente aprende, né? A gente foi buscar sistemas para poder trabalhar em cima
cima disso, e na época essa empresa ela atendia aí as aeroviárias, já atendiam várias empresas no estilo home office de trabalho. E nesse mecanismo eles tinham uma formatação. Então, você definia se o equipamento era seu ou se o equipamento era do colaborador, eles faziam a instalação do software no equipamento na casa do colaborador, e naquele momento, inclusive, eles forneciam o apoio de pé, o descanso do braço, a cadeira, eles tiravam uma foto e eles faziam colocavam a ciência do colaborador da necessidade de que o trabalho fosse executado naquela posição, naquele formato. Então, assim, era um indício de que aquilo deveria ser feito daquela forma, né? É óbvio que você não tem o dia a dia, pode acontecer do cara pegar o computador, colocar na cozinha, sentar na cadeira, mas são indícios de demonstrar a sua boa-fé. Eu acho que é aqui que a gente vai consignar a nossa boa-fé, demonstrar que você se preocupa, trabalhar em relação à medicina e segurança do trabalho e também trabalhar em relação à segurança da informação, porque muitas vezes esse equipamento fornecido pela empresa, ele é da empresa, ele é exclusivamente para o trabalho. Então, essa informação, muita gente já tinha, né, um laptop, já levava, já tinha essa... Quem não tem, teria que revisitar isso, assim, eu tenho que ter uma segurança da informação de que aquela pessoa está utilizando aquilo para o trabalho e que ela não está também fazendo nada que depois não possa macular aí a imagem da própria empresa. Então, acho que isso tudo tem que andar todo mundo junto, né? Parece um momento de revisão em todos os sistemas. Então, eu estou olhando tanto a parte de segurança e medicina, eu estou olhando a parte de segurança da informação, eu estou olhando a parte jurídica e estou olhando as relações de trabalho todas sendo revisitadas. Mas acho que é uma preocupação que a gente tem, sim, e que a gente precisa redobrar, além de tudo, né? Eu vou só aproveitar o gancho, tinha uma pergunta lá em cima da medida provisória, falando dessa questão de tá aceitando o controle de trabalho eletrônico, o controle de jornada eletrônico. Existe uma portaria do então Ministério do Trabalho, que é o Ministério da Economia, que é a 373, ela regulamentava alternativas para o controle de frequência eletrônico, e aí nessa portaria, ela já entabula que isso pode ser feito sim via acordo coletivo. Então, assim, você pode negociar isso com o sindicato. Então, muitas desses mecanismos, dessas ferramentas que fornecem, elas já até predispõem, olha, você tem que fazer necessariamente um acordo coletivo para te permitir usar esse controle de ponto eletrônico alternativo. E quando você tem o acordo, aí eu vou dar minha experiência do judiciário, quando eu tenho o acordo e quando eu utilizei o eletrônico, ele sim, aceito pelos juízes, eu não tive nunca problema, até quando as próprias pessoas chamam de login, logout, eu nunca tive problema de questionamento no judiciário de reconhecer, mas há necessidade de um acordo coletivo específico para essa finalidade, nos termos dessa portaria 373. Vale aí dar uma olhada depois da consulta quem fez a pergunta. Sobre essa questão de segurança da informação, né, e tudo mais, a gente vê que a Covid-19, ela está atuando aí, é claro que infelizmente, mas tem sido um acelerador de algumas questões que as empresas já estavam buscando, né, nesse sentido de transformação digital, e que, de uma forma ou de outra, iria acontecer. É claro que, dependendo da empresa, dependendo do setor, isso demoraria muito mais. Mas o que a gente vê é que as empresas que já estavam mais maduras nessa transformação digital antes da Covid-19, acabam que já estão navegando um pouco melhor nessa questão de home office, né? Até porque já tinham processos, ferramentas sendo utilizados, que já tinham sido testados, e todo esse fluxo ele já acontecia de alguma maneira. E as empresas que ainda não tinham ou se movimentado ou estavam ainda no estágio inicial dessa transformação digital, acabaram de uma forma mais abrupta, né, tendo que buscar alternativas, e nem sempre a empresa, nesses últimos meses, conseguiu concluir aí esse ciclo de implementações e de ajustes para que tenha toda essa segurança, né? Então, uma coisa que eu tenho visto também, para compartilhar aí um pouquinho de experiência, é o uso bem maior da assinatura eletrônica.
né, que quando a gente fala aí de assinatura de documentos, até então a gente via muito uso, né, da assinatura no papel e mandar por malote, manda pelo motoboy e tudo mais, e as empresas começam a utilizar mais a assinatura eletrônica em contratos e alguns documentos, buscando aí agilidade, né? Mas eu tenho que ter sistemas, eu tenho que ter uma estrutura aí, implementada e testada, até porque, falando de segurança da informação, a gente tem a LGPD que ainda não está em vigor, mas é algo que as empresas também já estão buscando adequação, né? E isso também deve ser considerado nesse momento para que no futuro a LGPD também seja endereçada. Então, são vários aspectos aí que acabam sendo super relevantes nesse cenário, seja de home office ou de trabalho em loco também, né? Como que eu vou usar todas essas ferramentas, principalmente num cenário de trabalho à distância. Rogério, Rose, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu acho que a colocação da Daniela e da Tatiana foram perfeitas. Eu só queria colocar a importância de que a ferramenta sendo corporativa, né, o computador e todo esse procedimento de token, isso favorece a empresa poder fazer esse controle da informação, porque sabendo o empregado de que essa ferramenta pertence à empresa, esse poder de fiscalização em relação ao empregador fica inerente a essa obrigação e, como muito bem colocou a Daniela, isso já está previsto em contrato, então a questão da confidencialidade é algo essencial. E hoje, para a empresa, isso é fundamental. Grandes empresas trabalham com informações muito sensíveis e que o empregado já sabe, independente do seu grade dentro da companhia, que a questão da confidencialidade é inegociável. Então, isso é uma obrigação inerente dentro do seu contrato, né, o sigilo da informação, de não repartir. Então, acho que para que o empregador possa fazer isso de uma forma consistente, recomenda-se que se utilize a ferramenta corporativa. Como nós estamos num processo de transição, é bem possível que muitas das empresas não conseguiram se estruturar para isso. E muitas vezes o empregado vai estar utilizando a sua própria ferramenta. Mas, pensando num cenário de médio a longo prazo, acho que a gente deveria, como empresa, estrategicamente, disponibilizar até mesmo para que a gente possa ter uma segurança maior nesse fluxo de informações, né? E colocando sobre o aspecto da própria MP, né, ela facultou ao empregador essa possibilidade de conceder ou não equipamento ao seu empregado, não tem uma obrigação, inclusive no ponto do tempo à disposição, do sobreaviso, utilização de ferramentas corporativas ou aplicativos digitais e o que for, ela também afastou isso nesse momento, considerando o próprio processo de exceção e de excepcionalidade. Então, dando ao empregador a proteção de que isso não configuraria um sobreaviso ou uma jornada estendida. Então, esse é um ponto importante colocar sobre a ótica da MP 927, mas se a gente pensar isso num processo pós-pandemia, volta àquela primeira orientação que nós fizemos da gestão e do cuidado, que deve ser feito agora e permanecendo esse tipo de serviço também na frente. São esses dois pontos que eu gostaria de colocar. Obrigado. Só para complementar um pouquinho com a nossa experiência de Odontoprev, a gente, antes, né, da pandemia, a gente já tinha esse modelo de home office, como eu falei, onde a empresa, sim, cede o notebook para cada colaborador, né? E tem também um grupo de pessoas, que é o nosso call center, que a gente tem quase 80% do nosso call center, que fica só em casa, que a gente chama de home-based, né, que ele fica direto trabalhando em casa. E aí a gente tem uma empresa, na verdade, que faz quase que a interação do sistema dele, né, na casa dele, com o nosso sistema. Então, o gestor, por exemplo, pode entrar lá e ver online a tela que aquele operador está usando, se ele está conectado, se ele não está, se ele está atendendo cliente, se ele não está. Então, é um call center que você monitora em tempo real, né? Então, isso foi o modelo que a gente usou antes da pandemia. Agora, com essa crise toda, aí a gente começou a misturar um pouco, porque foi meio que tem que entrar muita gente. Então, tem pessoas, sim, que têm o seu próprio equipamento, né, que está usando o seu próprio equipamento,
A empresa, inclusive, para alguns casos, a gente levou o desktop da pessoa para a casa dela, né, para ela poder trabalhar em casa. Então, a gente acabou tendo que fazer algumas coisas que, lógico, que pós-crise, aí nós vamos regulamentar de novo e criar, de fato, um padrão que seja, né, o comum. Então, nessa fase, a gente sabe que tem aí, a gente precisou criar soluções rápidas, né, para viabilizar todo mundo trabalhando em casa, né? Então, esse foi um desenho que a gente considerou muito importante, não deixar ninguém em casa sem trabalho, tá? Todo mundo tinha que estar realmente na sua atividade, né? As pessoas que ficaram sem demanda ou impossibilitadas de fazer home office por alguma razão, não tinha jeito mesmo, a gente aplicou as outras medidas, né, de suspensão, de redução, aí nós caminhamos para isso, para exatamente dar um senso de justiça, né? Então, a pessoa que está em casa trabalhando muito e o outro está em casa sem fazer nada. Então, a gente precisou criar uma regra que fosse dar um tratamento equivalente, vamos dizer assim, para todo mundo, né? Então, acho que por isso que a gente teve essa... Mas a maioria realmente está trabalhando nesse formato, de equipamento próprio, equipamento da empresa, ou leva desktop, a gente acabou criando várias alternativas aí para dar conta desse momento. Bom, só percebe-se, né, que esse tema ele é muito amplo, são muitas novidades que ainda estão por vir, nós não sabemos ainda como isso tudo vai ficar, né, após a pandemia, mas só para trazer um pouquinho também, né, de informação da minha área aqui em Brasília, que é o Legislativo, nós trabalho com monitoramento de projetos de lei na Câmara, no Senado e nas assembleias. Muitos citaram, né, MP 927, que trata das medidas trabalhistas. Só para ver a amplitude da discussão, foram apresentadas 1.082 emendas a essa MP. O parecer foi apresentado hoje, né, deve ir à votação logo. O relator, né, foi o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Ele apresentou hoje com 1.082 emendas, algumas acatadas, outras não. O Supremo, semana passada, antes mesmo da apresentação do parecer, já suspendeu a eficácia do artigo 29 e 31 da AMP, que trata da questão da doença ocupacional, né, e da questão da fiscalização apenas preventiva, né, e orientadora. Então, a gente vê a amplitude da discussão, né? A gente ficaria uma tarde inteira discutindo, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, eu, encaminhando para o encerramento da live, eu passaria a palavra para vocês, para alguma consideração final que vocês julguem necessárias. A gente pode seguir a ordem, né, que foram feitas as apresentações, começando com o Rogério, Rose, a Daniela e a Tatiana, por favor. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos os participantes aqui. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo, contribuindo com as perguntas. Acho que o tema realmente é muito desafiador. A mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente precisa passar por esse momento. E a gente tem que encarar isso como um momento de aprendizado, né? Tanto a gente como departamento jurídico, capital humano, aproximação entre empresa e empregado, a gente vai enfrentar isso e vai passar por isso. O que eu penso, né, que tem que ser sempre olhado dos dois lados. Não pode ter uma figura apenas de pró-empregador, pró-empregado. Eu acho que o consenso ele é fundamental, porque nesse momento de dificuldade, todo mundo tem que dar a sua parcela, porque a gente vai ter muito que aprender com isso. E estar aberto a entender esses motivos que estão fazendo a gente repensar formas de vida, de atuação profissional, de convivência com a nossa família, por uma série de situações. O que eu penso aqui,
que os temas são muito desafiadores, como a própria Débora colocou, a MP 927 tem uma série de emendas que gostariam de fazer alterações. Isso vai ser daqui para frente. Isso vai ser um cenário que a gente vai ter pós, no momento que ainda estamos, e pós, de muita insegurança. Mas a gente tem que se pautar pela razoabilidade das relações e buscar sempre estar atualizado e dando sempre um caminhar para a preservação dos negócios que geram emprego, preservação dos postos de trabalho, melhores relações com os empregados. Isso tudo tem que ser visto, né, de uma maneira muito consistente para que a gente não perca, né, a oportunidade de evoluir como sociedade. Então, esse é o ponto que eu colocaria aqui para todos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Me sinto muito satisfeito e feliz de estar debatendo com profissionais de altíssimo nível. Muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, também foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que sempre a troca é fundamental, né? Ainda mais no momento que a gente não tem todas as respostas mesmo. Acho que concordo plenamente com o que o Rogério falou, momento de aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que conseguir tirar o melhor dessa situação. Eu sempre falo que a gente pode escolher como passar pela crise, né? Vamos aprender com ela, vamos tentar ver realmente, vamos crescer, vamos buscar realmente o que tem de oportunidade e não ficar só numa situação de reclamação ou de sofrimento. Acho que isso é fundamental a gente conseguir fazer, né? Acho que as empresas também têm um papel muito importante de passar segurança para os colaboradores. Acho que é um momento de todo mundo estar muito fragilizado. Então, acho que o diálogo, a transparência, o buscar soluções conjuntas, o saber ouvir realmente as pessoas, né? Acho que não é um assunto de uma única área. Então, não é um assunto só de RH, não é um assunto só de jurídico, não é um assunto só de tecnologia. Eu acho que as áreas todas têm que estar muito integradas, porque é um assunto que envolve todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo, né? Eu acho que a gente pode, sim, sair fortalecido desse momento. É um momento que vai durar mais tempo, né? Não dá para a gente acreditar aí que daqui a pouco está tudo de novo normal, vai durar, né? Eu acho que a gente ainda vai voltar para as empresas, mas com muito cuidado, com várias restrições. Então, eu acho que a gente tem realmente que saber passar por esse momento de uma maneira que faça a gente crescer, que a gente consiga nos tornar aí profissionais mais completos, mais competentes e mais humanos, né? Mas eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui debatendo e aprendendo aí com todos vocês. Obrigada. Bom, vamos lá. Na verdade, acho que eu vou puxar de novo o gancho aí do Rogério da Rose, mas acho que é só deixar um recado, que a palavra da vez é razoabilidade, né? Então, a gente precisa pensar nas regras, é isso que a Débora também falou, é super importante. Então, a gente tem aí essa medida provisória, ela pode sofrer alterações, ela pode ter emendas, ela pode ter exclusões. Então, por isso a necessidade da gente ter essa transparência, preencher os requisitos dos princípios da boa-fé. Então, demonstrar que tudo que eu fiz negociando com o sindicato, negociando com os colaboradores, demonstrando uma necessidade de me adequar a isso que está acontecendo. Então, assim, eu estou fazendo isso para poder preservar a empregabilidade, a sustentabilidade do meu negócio. E não porque eu fiz, porque é um mecanismo de eu pagar menos impostos, eu me eximir do pagamento de um salário. Porque a gente não sabe, né? A medida, eu acho que eu sempre uso como exemplo a medida a 927. Vamos lembrar, a gente acordou com ela e no meio do decorrer do dia a gente já teve a 928 cancelando o artigo da 927 em relação às suspensões. Então, assim, é um turbilhão de emoções. Então, acho que a gente precisa olhar dentro dos nossos negócios, traçar planos de ações e dizer quais foram as medidas, por que eu adotei essas medidas, qual era o melhor cenário, quais as alternativas que eu tinha. A gente precisa ter desenhado isso para poder tentar dirimir. E aí fica também, né, a lição
de casa pós, né? Então, a gente vai ter aí o novo normal, as novas mudanças, as relações do trabalho aí a cada dia se modernizando, né? Eu estava discutindo outro dia, eu vou contratar uma pessoa, mas a pessoa mora na Índia e ela vai executar um trabalho para uma empresa que é no Canadá. Então, essa é uma realidade nossa, é uma realidade global, a gente precisa reavaliar e talvez isso também seja um cenário para a gente pensar em tudo isso. Aí, obrigada aí pela possibilidade da Abrange de permitir. Tem muitos assuntos, né? Bem como a Débora falou, se a gente fosse tratar todos aqui, a gente ia passar uma tarde inteira, e aí tem todo dia mudanças também, mas muito obrigada pela oportunidade, pelo diálogo, pelo bate-papo, e como a gente falou no começo, né, eu acho que dialogar é a segunda palavra da vez, a gente poder falar cada vez mais e tentar aí achar uma boa solução para todos nós. Obrigada e muita luz e saúde para todo mundo. Bom, eu vou puxar o gancho da Daniela nessa questão da razoabilidade, né? Até ouvindo a Dani falar dessa questão de não fazer só por fazer determinadas ações, né? O que a gente pode trazer aqui de alguma sugestão, né? E eu tenho visto em alguns casos, é formar um comitê, né? Um comitê composto por pessoas de diferentes áreas para endereçar as questões importantes, principalmente agora, né, que envolvem a questão da Covid, porque cada área tem um ponto de vista sobre determinado tema e, claro, tem já por natureza ali a sua prioridade, né, dentro do seu papel na empresa. Então, aqui a gente tem vários aspectos envolvidos, que isso a gente já comentou um pouco, né, nesse bate-papo, a questão jurídica, legal, que tem que ser aí usado como estrutura de tudo, pano de fundo, tem a questão humana, né, de pessoas, do empregado, tem a questão do custo, né, porque se você fala com o CFO, e é claro, nesse momento de crise não tem como ser diferente, as empresas precisam ter uma eficiência aí e pensar na questão de fluxo de caixa e tudo mais, até para que consigam manter esses empregos e salários. Então, como utilizar dessas medidas todas trabalhistas, né, e algumas até a gente não teve a oportunidade de falar de tudo, né, porque de fato é muita coisa, mas essas medidas que prevêem postergação de pagamento dos encargos de folha ou de redução de percentual aí, por exemplo, do Sistema S, como eu consigo utilizar todas essas medidas, né, e tem algumas questões específicas voltadas para, enfim, abater o valor que você paga aí a título de até 15 dias do afastamento por Covid, do INSS, né, observando o teto, enfim, tem várias medidas que as empresas podem aplicar com segurança, né, mas precisam estar atentas aí a todos os aspectos envolvidos e principalmente ao que todos acho que comentaram de alguma forma, a essas mudanças que são tão constantes, né, que num dia você tem uma medida e no dia seguinte você pode não ter mais, então é importante ter essa informação bastante tempestiva. Bom, eu queria novamente agradecer, né, a atenção de todos que assistiram e aos comentários super produtivos e enriquecedores aí dos colegas. Muito obrigada. Você está no mudo, Débora. Débora, você está no mudo. Essa é a dinamicidade de Brasília, né? Um dia você tem um projeto de lei, uma situação, você dorme, no dia seguinte é outra. Esse é o nosso legislativo, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês em nome da Abrange, de todos os participantes online também, né, informá-los que essa live vai ficar gravada no canal da Abrange, no YouTube, e também aproveitar a oportunidade para convidar a todos, né, para participar da próxima live, que ocorre no dia 4/6, também às 16 horas, com o tema da judicialização da saúde em tempos de Covid-19,
que acaba sendo um pouco também do que a gente conversou, das implicações jurídicas e, né, dessas mudanças trabalhistas todas que vêm ocorrendo, né? Então, muito obrigado, foi muito bom. Eu acho que o debate acrescentou muito, tirou a dúvida de muitas perguntas que chegaram para a gente. Muito obrigada a participação de vocês. Em nome da Abrange. Obrigada, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde a pessoal. todos. Boa tarde para vocês. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau.